Pessoal, estamos de volta. Vamos, antes de continuar e finalizar a palestra, eu vou responder algumas questões. Deixa eu só pegar aqui o celular. O pessoal tem enviado algumas questões. Alexandre, só está entrando aí. Deixa eu só... Mais um minutinho que o pessoal está acabando de entrar. Só um momento. Deixa eu dar um tempinho para o pessoal ir se ajustando na cadeira aí. Pergunta interessante. Bom, vamos responder algumas questões. Surgiram algumas questões interessantes aqui. O Douglas pergunta sobre a equação de Drake e paradoxo de Fermi. Douglas, aguenta um minutinho. No finalzinho da palestra a gente vai falar sobre a equação de Drake. Eu só cito o paradoxo de Fermi, daria para a gente explorar bastante. Mas eu só vou citá-lo. Mas eu vou falar sobre a equação de Drake, tá ok? Bruna Cardoso, ela pergunta: aminoácidos de Urey eram quirais ou mistura racêmica? Bom, vamos só explicar um pouquinho para o pessoal o que vem a ser isso. Os aminoácidos, como muitas moléculas orgânicas, elas têm a capacidade de pegar uma luz e polarizar essa luz. O que é polarizar? Fazer com que a luz vibre apenas num único plano. E ela faz isso girando essa luz para a direita ou para a esquerda, que a gente chama de polarização à direita ou polarização à esquerda, a luz polarizada. E a molécula orgânica que faz a luz girar para a direita chama-se molécula destrógena. A que faz a girar para a esquerda, molécula levógena. E se uma mistura, uma substância, seja para os dois lados em igual proporção, a gente diz que é uma substância com uma mistura racêmica. Os aminoácidos de Urey e Miller, eles formaram uma mistura racêmica, tá? Então você tinha mais ou menos 50% de átomos destrógenos, de aminoácidos, desculpa, destrógeno, e 50% de aminoácidos levógenos. O artigo deles está associado a isso. Roger pergunta: como os astronautas fazem para evitar de levar bactérias para o espaço? Roger, aí é um detalhamento associado à técnica de esterilização e descontaminação. Então eles têm roupas apropriadas, têm meios apropriados, ambientes apropriados, métodos de esterilização, ou a gente descontamina a mão agora com álcool gel 70%, eles passam desde banhos de luz, radiação, vapores e tudo mais, o que garante mais de 99,9% de não ter nenhum micro-organismo. Certeza de 100% eliminado? Não. Tanto é que acredita-se que pode já ter sido levado bactérias da Terra para o espaço. Ok? Deixa eu só trocar o microfone aqui. Só um momento. Então, com certeza pode ter já ocorrido contaminação de bactérias, já tiveram estudos nesse sentido, mas tem todo um processo rigoroso de esterilização e descontaminação. Porque aqui na Terra a roupa com certeza contamina. O Douglas J.I.P.A. Silva, obrigado, pergunta: gostaria de saber se o professor acha que as leis de Isaac Asimov podem ser violadas no futuro com o avanço de inteligência artificial. Bom, as leis de Isaac Asimov, elas vão surgir num contexto de ficção científica e vão ser embutidas dentro do desenvolvimento da robótica e também associadas à inteligência artificial. Se elas podem ser violadas no futuro? Podem.
A gente não tem bola de cristal. É uma pergunta subjetiva com uma resposta também. Podem. Tá? Isso vai depender de interações sociais, vai depender de tecnologias envolvidas. Se de fato essas leis que a gente não pode nem considerar como leis de fato, não são leis da natureza. Tá ok? Aqui, dúvida para o professor: a quantos grays os tardígrados sobrevivem? Tardígrados são os bichinhos bem pequenininhos expostos à radiação. Eu não tenho aqui os dados em mãos, não vou falar um número de cabeça, mas valores muito altos, parecidos com aquela ordem de grandeza que você viu aqui do Radiolabs, que eu mostrei. Tá ok? Sobrevive muito à radiação. Uma pergunta que é do Alves da Silva Gabriel. Segundo notícias no meio astronômico, relatando a possibilidade da estrela Betelgeuse se tornar uma supernova e explodir, caso venha acontecer, iria atingir outras estrelas vizinhas? Muito provavelmente. Quando uma estrela gigante explode em supernova, ela não destrói apenas seu sistema solar, mas sistemas solares vizinhos. A explosão disso é algo realmente muito violento. Tá? N. Arthur diz: acha possível uma ponte Einstein-Rosen transmitir vida entre dois pontos do universo? Bom, ponte Einstein-Rosen é um artifício teórico para explicar essas regiões de curvatura de espaço-tempo e sistemas de alta densidade de energia. Tá? Seriam os populares buracos de minhoca. Qual o nome? O Arthur. Bom, Arthur, primeiramente, a gente teria que garantir que o buraco de minhoca existe. Ele é apenas um arcabouço teórico da física. A gente não tem evidência experimental da existência de buracos de minhoca. Claro, se esses buracos de minhocas, essas pontes Einstein-Rosen existissem, e pudesse conectar dois cantos do universo, tivesse vida entre esses dois, e nós tivéssemos tecnologias para manter a garganta desse buraco de minhoca aberto, porque ela se fecha instável, aí viraria um túnel mesmo, não haveria um porquê não passar de um lado para o outro. Mas lembre-se, o buraco de minhoca é um arcabouço teórico, não temos nenhuma evidência experimental dele. Tá ok? Vamos finalizar a palestra aqui, e após a finalização eu respondo mais algumas perguntas. Vamos lá. Bom, quem gosta de astrobiologia e tem acompanhado textos de astrobiologia vai ouvir falar muito num conceito chamado zona de habitabilidade ou zona habitável. Quando você detecta um exoplaneta, um planeta fora do sistema solar, a primeira coisa que se faz é se ele está numa zona habitável. Zona habitável é uma faixa de distâncias em relação a estrelas similar à que a Terra está. Mas é muito questionável falar em zona de habitabilidade. Não é porque a Terra, estando nessa faixa de distância do Sol, ela é habitável, que um outro planeta, a uma mesma distância, ou dentro dessa faixa de distância da sua estrela, vai dar alguma garantia dele ser habitável. Então, a zona de habitabilidade diz apenas sobre condições não só da distância, mas também de temperatura associada, propícia no planeta. Marte pela astrobiologia. Bom, Marte é um planeta que tem sido explorado desde a década de 70. Nós temos diversas sondas espaciais em Marte. O que nós sabemos de Marte? Será que a vida pode ter sido criada há muito tempo atrás em Marte? Essa é uma possibilidade. Evoluir e adaptar as mudanças, será que essa vida consegue fazer isso? Bom, será que Marte tem vida nos polos? Veja, planeta Marte, você vai ver que ele tem um relevo bastante marcado de atividade geológica, principalmente atividade hidrogeológica, ou seja, existência de rios e talvez de oceano em Marte no passado.
Aqui uma foto da nave Viking 1 e 2, de 1976. Marte é um grande deserto, tá vendo? Mas ele tem uma calota polar, uma capa de gelo. E aquilo que a gente fala, se tem gelo, tem água. Porém, gelo aí, no caso, é água em estado sólido, contaminada por outros componentes. Nessa mapa aqui de Marte, as partes azuis são as partes mais baixas. E nessas regiões, a água pode se acumular. Porque nessa região relasa aqui, ó, são regiões associadas onde pode existir água. Aqui, evidências geológicas de que já existiu água em Marte no passado. Aqui também, evidências geológicas. Então, essa possibilidade de existência de água em Marte no passado levanta a questão: será que poderia ter existido vida em Marte? E se teve água no passado, não pode existir água no subsolo? E se existir água no subsolo marciano, será que não pode ter algum tipo de vida, ainda que microscópica? Uma coisa nós sabemos: a atmosfera de Marte no passado seria bem mais densa, possibilitando temperatura global bem mais amena e a existência de água na forma líquida. Então, no passado, a pressão atmosférica de Marte poderia ter segurado a água no estado líquido. Hoje não mais. As coisas mudam. Existe um meteorito marciano. O que é um meteorito marciano? A gente encontra aqui na Terra, mas análises geofísico-químicas mostram que ele é de Marte. Como que o meteorito sai de Marte e chega aqui? Talvez no passado, Marte tem vulcões, teve vulcões antigos. Uma erupção vulcânica poderia arremessar uma rocha para o espaço e ela cruzar a órbita da Terra e cair aqui, ou coisas do tipo. Nós encontramos, achado em 1984, o meteorito ALH 84001, encontrado, se não me engano, na Antártida. Em 1997, houve uma publicação científica mostrando que uma análise da microscopia desse meteorito mostrou bactérias fossilizadas. Então, parece que há bactérias fossilizadas na superfície desse meteorito, encrostadas nele. Se estão encrostadas, estão penetradas nele. E se ele veio de Marte, levanta a dúvida: será que essas bactérias são marcianas? Mas publicações posteriores levantaram dúvida se essas marcas são realmente bactérias fossilizadas ou apenas marcas do meteorito. A questão ficou em aberto, tá? E não temos uma conclusão disso. Muita gente, uma boa parte da comunidade científica, acha que aquilo não é bactéria fossilizada. Porém, como eu disse, os meteoritos contêm muitos resíduos orgânicos. Tem meteorito que já caiu na Terra, que ele libera óleo e cheiro, tem cheiro de podre. Tá? Então são coisas que a gente encontra, e isso vem do espaço sideral. A exploração de Marte, desde 96, 97 até o momento atual, colocou diversos robôs em Marte, exploraram o solo marciano, cortaram uma parte do solo e conseguiram retirar um pedaço de gelo. E o robô pegou essa parte de gelo, expôs ao sol, derreteu e virou água. Titã, lua de Saturno, já foi explorada. A Huygens, a sonda Huygens, pousou em Titã, detectou rios de metano e coisas do tipo, mas nada de vida foi detectado até o momento nesses planetas. O fato de não detectarmos vida não significa que ela não exista. A ausência de evidência não é evidência da ausência, como dizia Carl Sagan. Aqui, toda uma análise espectral de Titã. O experimento de Miller e Urey foi refeito sob novas condições. E o que foi feito? Colocaram, por exemplo, a atmosfera de Saturno, de Marte, e viram, e também forma compostos orgânicos. A Terra tem vida.
Qual é a condição que a gente precisa ter para manter a vida na Terra? Tá? O que manteve a habitabilidade do planeta Terra por tanto tempo? A gente tem um efeito estufa controlado. Quando se fala em aquecimento global, ele não é de todo mal. O aquecimento global, no sentido do efeito estufa, ele é necessário para a manutenção da vida da Terra. O que não pode é um aquecimento exagerado fora de certa faixa. Aí é prejudicial. E o ciclo silicato-carbonato, associado também às tectônicas de placa. O ciclo silicato-carbonato é como os oceanos absorvem gás carbônicos, por zonas de subducção esse gás carbônico é levado lá para o interior da Terra no magma, em erupções vulcânicas isso é liberado na atmosfera. Então tem absorção de CO2, emissão de CO2, esse é o ciclo silicato-carbonato. Está associado à deriva dos continentes. Esse ciclo é um termostato do planeta Terra, um ciclo de longo tempo, mas isso controla nível de acidez dos oceanos e coisas similares. O que sabemos? Que esse ciclo vai acabar. Vai? Vai. O fim desse termostato é daqui a mais ou menos 700 milhões de anos. E quando isso acabar, oceanos vão se acidificar, a temperatura da Terra vai subir, podendo ficar acima até dos 80 graus Celsius, e provavelmente boa parte da vida da Terra vai embora, se não toda. Então, pode ser que a gente esteja olhando para um planeta que ciclos geológicos finalizaram e as condições de habitabilidade foram embora, mas no passado ele pode ter sido habitado. Então, também é interessante procurar vestígios de vida passada. Os planetas mais favoráveis para se procurar vida são os planetas rochosos. Aqui do nosso sistema solar, nossos vizinhos, a gente tem mandado sondas espaciais, mas os exoplanetas não. Exoplaneta, a gente não enxerga o exoplaneta com um telescópio. Hoje tem poucas imagens ópticas de exoplaneta e assim com uma resolução muito baixa. Para detectar exoplaneta, você detecta por algumas técnicas, entre elas o trânsito planetário. Você mede o brilho da estrela, a intensidade desse brilho em função do tempo. Vez ou outra, o brilho cai. Quando cai, porque algum objeto passou na frente da estrela. E aí, utilizando diferentes processos de medição, você vai mostrar que o que tirou o brilho dessa estrela foi um corpo rochoso que orbita ela. E se é um corpo rochoso que orbita ela, é um planeta. Ou um corpo gasoso também. Outra maneira de detectar esses exoplanetas é medindo o bailado que uma estrela pode fazer. Na verdade, quando a gente diz que um planeta gira em volta da estrela, não é bem verdadeiro. Um planeta não gira em volta da estrela. O planeta gira em volta de um ponto chamado centro de massa, na qual a estrela também gira. Se o planeta tiver uma massa grande, ele desloca muito a estrela em torno do centro de massa. Os dois giram em volta de um centro de massa. Nessa figura, o centro de massa é esse mais verdinho. Aqui é a estrela e aqui é o planeta. Giram como se fossem duas pessoas brincando de currupio, fazendo aquele giro. Os dois estão girando em volta de um centro de massa. Só que, com o telescópio eu não enxergo o planeta. Mas se eu pegar uma estrela e perceber esse deslocamento dela e medir isso, eu consigo inferir a massa de um corpo que está girando em volta dela. Então é assim que se busca detecção indireta de exoplanetas. Outra perturbação gravitacional. Você vê que a estrela, essas perturbações gravitacionais que ocorrem, como da figura anterior, e você pode medir isso. Tá? E medindo, a gente vai saber que existem planetas em outros sistemas estelares. E combinando diferentes técnicas, a gente pode inferir o tamanho desse planeta, a massa desse planeta, a distância desse planeta à estrela, e alguns planetas rochosos são conhecidos como planetas tipo Terra. E eles têm um interesse muito grande. A gente pode determinar até o tipo de órbita desses planetas. Tá? Aqui, como eu falei, imagem direta não dá. Essa é uma imagem de um exoplaneta no visto ao telescópio. Uma imagem direta. Você vê que não há menor resolução para isso. Gliese 581d é um planeta
rochoso 7 vezes maior que a Terra. É uma chamada super-Terra, tá? Seriam esses planetas mais propícios à vida? Muitos defendem que sim. Outros já defendem que depende. Como que está o termostato desse planeta, aquele ciclo, como o ciclo silicato-carbonato que dá as condições de vida ao planeta? Se não tiver ativo, provavelmente vida com característica biológica parecida com a da Terra não pode ter. Existem telescópios que estão sendo projetados aí para melhorar essas resoluções, como o telescópio espacial James Webb, o grande telescópio do Chile, os telescópios gigantes, e a descoberta de exoplanetas avança a cada dia, tá? Avança a cada dia. Eu me lembro, em 1993, por aí, eu dando uma palestra parecida com essa, e alguém me perguntou o seguinte: professor, nós temos prova de que em outras estrelas existem planetas em volta como a Terra? E a minha resposta na época foi: provas, não. Nós fazemos inferência. Se o nosso Sol e estrela tem planetas, é provável que outros possam ter, mas nunca foram detectados. No final daquele ano, ou no ano seguinte, foi detectado o primeiro exoplaneta, ou seja, o primeiro planeta em outro sistema solar. E de lá para cá, já foram detectados vários. Essa é uma figura de como que o crescimento dessas descobertas aumenta, tá? E milhares de planetas já diagnosticados. Eu fiz um levantamento antes de eu vir para cá. Até 4 de abril de 2020, tínhamos 4.241 exoplanetas confirmados. E tinham mais ou menos uns outros 3.000 e tantos candidatos na fila. Então, são campos de pesquisa propícios para fazer essas investigações. Agora, é claro, quando a gente fala em vida fora da Terra, pelo menos não tem uma pessoa que não pense na possibilidade de vida inteligente. Se existe vida inteligente na Terra, se é que existe mesmo, será que não pode existir vida inteligente em outros planetas? E como que a gente descobriria? Bom, sabemos de limitações físicas. Pelo menos tudo que se conhece da física até o momento nos mostra que nenhum objeto material ultrapassa a velocidade da luz, nem sequer atinge a velocidade da luz. Então, e como as distâncias são muito grandes, viagens interplanetárias se tornam não são viáveis, são economicamente não viáveis e temporalmente, para a escala de tempo da vida humana, também não é viável. Só para você ter uma ideia, com as naves mais rápidas que temos hoje, levaríamos quase 100 mil anos para chegar na estrela mais próxima, que é a Alfa Centauri, a nossa vizinha. Então, essas viagens por naves espaciais, até onde nós conhecemos, não é solução. Mas temos uma coisa que viaja à velocidade da luz: ondas eletromagnéticas, como a própria luz. Então, por que não buscar sinais eletromagnéticos vindos do espaço e emitir sinais eletromagnéticos vindos do espaço? Radiotelescópios fazem isso. Então, é possível utilizar radiotelescópios para capturar sinais vindos do espaço sideral e também emitir sinais. Aqui cenas do filme Contato, do Carl Sagan, onde essa pesquisadora vai descobrir vida inteligente através de contato de ondas de rádio. A radioastronomia, que é o estudo através de ondas de rádio, vai começar com Carl Jansky, das empresas, dos laboratórios Bell, na década de 30, e vão fazer as primeiras antenas desse tipo. Até que isso vai ser depois aperfeiçoado para os radiotelescópios desse tipo. De 1957, essas antenas parabólicas gigantescas. Está aqui, Green Bank, com 100 metros de diâmetro. Opa! 100 metros de diâmetro. E é claro, quanto maior o diâmetro da antena parabólica, mais radiação ela capta, melhor vai ser esse sinal. Então, o radiotelescópio tem que ser grande. E ele tem que ter janelas associadas à observação. Então,
tem a ver com faixa da atmosfera, tem toda uma parte técnica, mas no fundo ele pega a radiação vinda de um astro, bate na antena, reflete, joga para um transdutor, que isso aqui vai ser capturado e convertido num sinal elétrico que vai ser interpretado no computador. Surgiu um grupo de pesquisas conhecido como SET, que é a busca de inteligência extraterrestre. O SET, na qual Carl Sagan foi um grande incentivador e chegou até a participar em alguns momentos, ele tenta buscar com sinais de rádio. Conseguiu desenvolver grandes radiotelescópios para isso. Nos anos 60 surgiu o projeto OSMO, que acabou enviando sinais de rádio para algumas estrelas a 40 anos-luz. E se eles estiverem certo, 60 anos-luz, essas ondas de rádio que eles enviaram codificadas estão chegando lá agora. E se tiver alguém que interprete isso e depois devolva, só daqui a 60, 70 anos que a gente vai saber. Mas precisa de uma computação, um tempo de computação para processar esses sinais muito grande. E o SET foi pioneiro nessa computação de compartilhamento paralelo, onde se usa computadores de todo mundo, utilizando-se como protetor de tela para tratar os pacotes de dados, o que é muito interessante. O Brasil tem um radiotelescópio, o Rádio Observatório de Itapetinga, fica em Atibaia. Aqui, alguns estudos. Veja, o radiotelescópio, só para não ficar confuso, ele não foi criado para detectar seres extraterrestres, foi criado para estudar ondas de rádio vindo do espaço. Nebulosas emitem esses sinais, estrelas emitem esses sinais. Mas o projeto OSMO, e depois o SET, utilizou para esse fim, busca de vida inteligente. E eles tentam detectar isso até hoje. Então eles vão fazer um mapa galáctico. O maior telescópio do mundo, até pouco tempo atrás, era o telescópio do Arecibo, em Porto Rico. Tem 300 e tantos metros de diâmetro. Hoje o maior é da China. Acho que vai para 500 metros. E aqui coisas que esses radiotelescópios acabam pesquisando, que não é busca de vida fora da Terra. O Very Large Array, que já foi utilizado para ver se detectava sinais de vida inteligente também, socorro no Novo México, Estados Unidos. Mas o governo não quer investir, já inclusive campanhas debochadas como não vamos gastar dinheiro para procurar homenzinhos verdes ou coisas do tipo. Porém, o SET banca um conjunto de radiotelescópios para busca de vida inteligente fora da Terra. E como que ele faz isso? Ele quer capturar um sinal que tenha uma codificação que não seja de ruído, ou seja, algo aleatório do espaço sideral e nem algo de um fenômeno físico natural conhecido. Que passe a ter alguma informação significativa ali dentro. Então aqui os radiotelescópios utilizados para detectar quasares. Bom, se a gente utilizar esses radiotelescópios, quais são as chances da gente encontrar um ser extraterrestre inteligente? Para isso, Frank Drake, físico, desenvolveu uma equação, que é essa aqui, uma equação bastante complicada, conhecida como equação de Drake. Que tal o Frank Drake? Ele vai discutir, ele vai falar de que fatores depende a possibilidade de que existam ETs que possam se comunicar conosco. Ele põe essa equação, que é N igual a R estrela vezes FP vezes NE vezes FN vezes FI vezes FC vezes R. N é o número de civilizações com capacidade de comunicação, com capacidade de desenvolver tecnologia de comunicação por ondas de rádio. Essa seria o número total de civilizações no universo. O R estrela é a taxa de formação de estrelas. De quanto em quanto tempo nasce uma estrela? Eu preciso conhecer esse fator. Isso a gente conhece relativamente, conseguimos mapear. O FP
é a fração dessas estrelas com planetas, e hoje a gente consegue mapear o espaço amostral. NE é o número de planetas com condições apropriadas por sistema planetário. Vamos falar em distância adequada, ou seja, distância adequada da estrela e essas condições físico-químicas para ele. FL, a fração desses planetas onde a vida se desenvolveu. Ou seja, se esse planeta tem tudo isso, qual a porcentagem desses planetas que a vida se desenvolveu? FE, desses planetas, qual a fração onde a inteligência se desenvolveu? O FC, qual a fração onde a tecnologia se desenvolveu? E o L, aqui da equação, é o tempo de vida das civilizações com capacidade de comunicação. Veja, os três primeiros parâmetros, o R, o FP e o NE, são condições astrofísicas que a gente pode inferir. Todos os demais são condições de inferência estatística que a gente não sabe como fazer. Você pode arriscar. Por exemplo, quantas estrelas parecidas com o Sol surgem em nossa galáxia? Isso a gente pode inferir. Uma média de uma por ano. É o nosso R estrela. Então, tem várias estrelas aí que estão nascendo. Que porcentagem dessas estrelas tem planetas? Pelo menos 5% a gente conhece que tem. Tá aí? Então, isso a gente pode... qual é o número de planetas com condições apropriadas em cada sistema planetário? Bom, aqui eu tenho que inferir, mais ou menos um chute. Eu não tenho. Se eu for otimista, qual é o número de planetas com condições ele pode se adequar para desenvolver vida? Bom, eu posso inferir que para cada pelo menos um. Se eu for pessimista, realista, talvez, posso colocar um entre cada 10 ou mais raro do que isso. Resposta a gente não sabe, mas você pode escolher para tratar a equação de Drake. Tá? Marte, por exemplo, poderia ser um planeta que tem essas condições, mas você não encontra nada nele. A Europa, que é a lua de Júpiter, Titã, não adianta só ter as condições. Bom, em que porcentagem desses planetas é apropriado a vida se desenvolver? Bom, aí vai depender do chute. Se eu for otimista, eu posso falar 100%. Se eu for realista, nenhuma. Ou uma fração ultra baixa, que 0,00, isso aqui inventado. Aí a vida se desenvolve. Em que porcentagem desses planetas com vida e inteligência se desenvolveu? Bom, se eu for otimista, eu posso falar em todos, 100%. Se eu for pessimista, posso colocar um número extremamente baixo. Em que porcentagem desses planetas com seres inteligentes desenvolveu-se tecnologia detectável? Bom, se a gente faz uma comparação com a Terra, pegando o período aí dos últimos 10 mil anos, fazer uma comparação com isso e pensar que a tecnologia é muito curta, a gente poderia fazer uma estimativa para esses outros planetas. Aí também é um chute. Será 20% se eu for otimista e 0,1% se eu for pessimista? E não sabemos. Então a equação de Drake, ela é um chute. Vários programas hoje brincam um pouco com a equação de Drake em termos estatísticos. E quanto tempo esses seres inteligentes se mantêm com capacidade de comunicação? Veja, seres inteligentes podem se extinguir. Se eu for otimista, para sempre. Se eu for pessimista, 100 anos. Se a gente pegar o avanço tecnológico do meio do século XX, a gente pode ser que a gente dure até 1940, 1950. Se tiver uma guerra nuclear, a gente se extingue. Enfim, se eu for otimista, eu vou considerar para sempre. Pode colocar, se for pessimista, 100 anos. Um cenário de autodestruição. Se você colocar, pegando para aquelas frações, aquele produto mais ou menos 1/30, e fazendo essas contas, se eu for pouco otimista, não pessimista, mas pouco otimista, eu fiz essas contas, o número de planetas com vida inteligente que pode se comunicar é um na galáxia. Se a gente supõe que a Terra tem vida inteligente, só temos nós aqui.
Mas levando em conta que o universo físico observável tem em torno de 100 bilhões de galáxias, se em cada uma só se desenvolver um planeta com vida inteligente, ainda assim nós teríamos 100 bilhões de planetas com vida inteligente e tecnologia de comunicação desenvolvida. Bom, temos naves que já mandamos para o espaço sideral, que estão vagando por aí, como as Pioneers e as Voyagers, levando mensagens. A questão toda é: será que tem vida inteligente fora da Terra? Temos o problema de von Neumann, tá? Que ele coloca uma supernave com capacidade de se auto-reproduzir. Imagina uma nave que consiga se reproduzir, uma nave vira duas. A nave viaja para a estrela mais próxima em 100 mil anos. Chegando lá, ela se reproduz, fazendo duas cópias em 1000 anos e as envia para as próximas duas estrelas. Ou seja, ela viaja 100 mil anos, chega numa estrela, faz duas cópias dela num prazo de 1000 anos e manda para novas estrelas. E cada uma delas constrói duas cópias e assim sucessivamente. O problema de von Neumann põe: se isso acontecer, em 100 milhões de anos, a galáxia estará completamente cheia de naves, ou seja, você habitou a galáxia inteira. Se seres inteligentes têm capacidade de vir de um local para o outro, habitar, como se falam com os discos voadores, era para o universo estar repleto deles. A pergunta que o físico Enrico Fermi fez, conhecido como paradoxo de Fermi: se o problema de von Neumann diz que é assim, muitos ufólogos também defendem que tem discos voadores para todos os lados, o paradoxo de Fermi diz: cadê eles? Onde que eles foram parar? Respostas: eles não existem, eles já estão aqui, ou eles estão logo ali. E se a gente brincar com o paradoxo de Fermi, com o problema de von Neumann, a gente, no fundo, não sabe em que condições, se a vida realmente inteligente está distribuída dessa maneira mesmo. Se nós formos otimistas, como eu disse, não tão otimistas, isso aqui dá 1. Se a gente for bastante otimista, a gente pode chegar em 55 milhões de planetas com vida inteligente e tecnologia desenvolvida na galáxia, usando a equação de Drake. Você fala: nossa, 55 milhões é muito. Mas se a gente distribuir isso de maneira uniforme no universo, o vizinho mais próximo com tecnologia de comunicação está uns 50, 60 anos-luz daqui. Ainda assim fica muito difícil a comunicação. Frank Drake diz: a existência de extraterrestres não é uma questão que possa ser determinada por teorias. A busca de inteligência extraterrestre é uma definição de uma ciência experimental. E aí a gente tem que contar que a astrobiologia talvez seja essa ciência experimental que busca dar corpo e fundamento à análise de vida fora da Terra. Bom, colocamos no modo otimista e falou que na nossa galáxia pode ter um planeta com vida inteligente. Seria a Terra? Nós podemos nos considerar inteligentes? Essa é a grande pergunta. Bom, quando você olha todos os feitos humanos, tecnologias para construções de prédios, circuitos elétricos que iluminam cidades, computadores, internet, toda essa tecnologia, esse mundo que vivemos nos surpreende. Fala: poxa, o homem realmente é um ser inteligente. Mas quando observamos destruição do planeta feita pelo próprio homem, com queimadas na Amazônia, desmatamento em diversas regiões do planeta, a parte de assoreamento de rios, contaminações de rios, formando essas erosões aceleradas, ataques em guerras, como está tendo na Síria agora, como já ocorreu no Iraque, no Afeganistão, todas essas guerras com bombas, aquelas que matam milhares de pessoas, com milhões de pessoas morrendo todos os dias, com a fome atacando, e 1 bilhão de pessoas no planeta Terra passando fome, vivendo
em condições de miséria, subnutridos, nesse instante que está tendo essa palestra, explosões nucleares com bombas atômicas que matam 100 mil pessoas de uma vez. Tudo isso nos faz pensar que nós devemos reavaliar a hipótese de vida inteligente na Terra. Nós temos muita capacidade, mas temos que saber fazer um bom uso disso. E eu finalizo esta palestra falando de astrobiologia com uma frase do físico e astrônomo Carl Sagan, na qual sempre me inspirou na minha formação. Quem me conhece de perto sabe o quanto que ele me influenciou. E eu gosto muito dessa frase, que o Carl Sagan diz: acho ela bastante verdadeira e ela serve de motivação para continuar aqueles que se dedicam à astrobiologia não perderem o desânimo. Carl Sagan diz: se a Terra for o único planeta habitado do universo, será um tremendo desperdício de espaço. Bom, enfim, obrigado. Agora eu estou à disposição de vocês. Vamos ver se tiver mais algumas perguntas. A gente faz algumas perguntas, encerro, porque é uma palestra bastante longa, com certeza, ficar assistindo cansa. Eu agradeço a atenção de todos até o momento, o tempo que vocês gastaram para estar assistindo isso. Muito obrigado. E se gostaram, em algum outro momento a gente pode fazer uma nova palestra, uma nova live, tá ok? Vamos ver se tem alguma pergunta a mais, senão a gente encerra por aqui. Só um momento. O Douglas pergunta: gostaria de saber se a astrobiologia é uma consequência do darwinismo? Bom, depende em que sentido você fez essa pergunta. Se você quer saber que esse campo de estudo surgiu porque as teorias evolucionistas corroboraram para isso, se foi essa a pergunta, sim, sem dúvida. A ciência experimental, ela tem um modelo que é um modelo darwinista, um modelo de evolução, modelo de seleção natural, competição, transmissão de caracteres hereditários e mutabilidade, adaptação dos mais aptos aos meios. Não há dúvida, porque a astrobiologia se alicerça nisso. Lembrando que, apesar da tendência da astrobiologia ser uma ciência, ou seja, busca ser uma ciência experimental, é difícil falar em experimentos disso. A gente faz experimentos que corroboram para isso, mas não especificamente para isso. Um experimento de microbiologia que estuda seres extremófilos, ele pode corroborar com os modelos astrobiológicos, os modelos de vida, mas necessariamente você não está fazendo nenhum experimento com um ser vivo de outro planeta, não é nesse sentido. Então a gente tem modelos. Claro que a evolução também não é algo experimental nesse sentido estrito. Mas temos evolução molecular? Tem, mas você não acompanha o processo de evolução em escala de tempo humano. Por isso que surgem muitos outros que questionam o processo de evolução. E tem gente que briga, que eu falo hoje, todo mundo briga muito por isso. O que eu vejo é o seguinte: a evolução das espécies é um modelo. É um modelo muito forte, onde nós temos dados que corroboram para isso. Tá? As evidências são muitas a favor da evolução, mas não é uma prova científica no sentido de que algo possa ser repetido em um laboratório, não nesse sentido. Por isso que eu chamo de modelo. Mas é um modelo cujas evidências são fortes. Em contrapartida, o criacionismo tem pouquíssimas evidências, para não dizer nenhuma. Então, quando eu coloco a evolução e a criação, ou seja,
teorias evolucionistas e criacionistas, a comunidade científica quase que, numa unanimidade, adota o modelo evolucionista. E ele, logicamente, é aceito dentro da astrobiologia. Tá? A astrobiologia, nesse contexto, ela também vai buscar a ideia de evolução. Porém, é importante frisar que quando a gente fala de uma vida que se desenvolveu num outro planeta, com condições diferentes, numa química diferente, condições físicas diferentes, a gente não pode predizer como que ela se comporta, tá bom? Tem mais alguma aí? Tá ok? Então, pessoal, vou parar por aqui. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado por usarem esse tempo para assistir esta live. Eu tenho certeza que vocês assistiram, porque, de fato, gostam do assunto. O assunto é muito mais amplo do que isso. A gente pode explorar mais, mas serve como um gatilho motivacional para quem gosta disso, poder, a partir daí, se aprofundar um pouco mais. Desejo a todos uma boa noite e até uma próxima. Se vocês quiserem, em algum momento a gente pode fazer novas lives, tá ok? Obrigado a todos, um feliz Dia dos Físicos para todos os físicos e até breve. Até mais. Obrigado.